Continua com a gente vai te fazer só um breakzinho para falar o seguinte: o Congresso Nacional ele vai retomar as sessões deliberativas nesta semana, depois de adiar a volta do recesso parlamentar do dia 1º para hoje, dia 10. Deputados e senadores vão ter apenas 2 períodos de sessão presenciais antes das eleições gerais deste ano. Nesta semana e no dia 31 de agosto a 3 de setembro. Só que essa retomada dos trabalhos, ela ocorre com pautas consideradas mais amenas, sem a previsão de votação de propostas de grande impacto político e consideradas caras para a tentativa de reeleição do presidente Lula. No Senado, a PEC da Segurança Pública, a PEC que acaba com a escala 6x1 e o projeto de lei das terras raras não devem avançar por causa da falta de acordo entre os líderes partidários. A PEC da Segurança Pública foi aprovada na Câmara dos Deputados em 2 turnos em março. O texto cria o Sistema Único de Segurança Pública e repassa 30% dos impostos já arrecadados sobre as BETs para o Fundo Nacional de Segurança Pública. Um levantamento aqui do Metrópolis mostrou que o Congresso chegou ao recesso parlamentar de 2026 com um ritmo de funcionamento reduzido em comparação ao último ano das eleições gerais, em 2022. As sessões deliberativas realizadas entre fevereiro e julho mostram que Câmara dos Deputados e Senado Federal promoveram juntos 98 reuniões do período, contra 121 no primeiro semestre de 2022. Bus, isso significa o quê? Essa diferença na quantidade de reuniões, principalmente diante do fato de que temas tão importantes precisam ser falados no Congresso Nacional e provavelmente vão ser deixados não só para depois das eleições, provavelmente para o ano que vem. Pois é, Rafa, todo ano eleitoral isso se repete, né? E por isso que críticos, por exemplo, de eleições a cada 2 anos reforçam isso, né? De que o Brasil para a cada 2 anos por causa das eleições, porque embora daqui 2 anos, por exemplo, menos de 2 anos agora, né, vai ter eleição municipal, deputados e senadores têm seus redutos, suas bases nos estados e também fazem campanha para seus candidatos nesses redutos durante as eleições municipais. Então, o Congresso também diminui o ritmo nesses anos. Claro que, totalmente em anos de eleições gerais como é agora, que é deputado, é senador, governador, presidente, enfim, muitos candidatos, a paralisação é ainda maior. E o que a gente percebe é que todo ano eleitoral há quase que uma paralisação generalizada de discussões importantes, porque aí mesmo as discussões que são sérias, como o PEC da Segurança Pública, redução de jornada de trabalho, que foram discussões que o Congresso abraçou neste ano, elas ficam prejudicadas porque as cúpulas das 2 casas entendem que colocar uma discussão dessa em período eleitoral pode contaminar o debate e deixar o texto ainda mais carregado de preferências políticas para um lado ou para outro. Então, esses debates ficam prejudicados, de fato, durante o período eleitoral. E o que a gente deve observar durante esses próximos 2 meses, né, agosto e setembro, que são os pré-eleições, como você disse, Rafa, uma discussão completamente paralisada e aí, a depender de quem seja eleito presidente, ou mesmo que se mantenha o governo Lula, por exemplo, as discussões devem ficar ainda mais travadas no sentido de resoluções para este ano. Se mudar o presidente, aí sim a questão de travar a discussão fica ainda maior, porque aí pode ser que o governo eleito queira mudar as propostas que estão no Congresso agora e que são de autoria do governo atual, né, como a redução de jornada e a própria PEC da Segurança Pública. Então, é um semestre quase perdido dentro do Congresso se você olha para as pautas principais que estão lá travadas, porque não se deve ter muitas resoluções a curto prazo. Agora, essa semana é a primeira semana do esforço concentrado, e vão ser 2 antes das eleições, então tem essa e mais uma em setembro, e essas 2 semanas devem votar, sim, projetos, devem ter sessões terças e quartas, ocasionalmente nas quintas também, mas nenhuma votação que seja desses projetos que são os mais conhecidos, né? O próprio PL da misoginia, que está em debate agora, que há um esforço ali, uma tentativa de fazer votar, mas que não se consegue chegar a um acordo justamente por causa do período eleitoral que contamina o debate. Então, Rafa, para resumir tudo isso, é um Brasil que a cada 4 anos paralisa completamente, porque todos ficam em função das eleições e, enquanto isso, o brasileiro
que fique esperando, né? Porque a prioridade são os políticos renovarem seus mandatos. E esse ano tem um levantamento da DIAP, Rafa, que mostra que 88% da Câmara dos Deputados está tentando a reeleição. Então, só para a gente dar o panorama aqui do tamanho dessa campanha, né? Por isso, a paralisação é tão generalizada. E outro dado interessante é que neste ano se renova 2